05. A mediunidade em todos os tempos. Ao retirar-se para seus aposentos, Atseg deixará as jovens junto de sua mãe, mas levará consigo, lá no íntimo, a preocupação diante dos fatos que se desenhavam no horizonte. Lá estava Nequefre, desejando colocar-se diante do faraó com uma postura que não corresponderia à verdadeira, para, no íntimo de sua casa, seguir com o comportamento antigo, numa afronta às novas regras. Ali se achavam as filhas e a esposa do amigo que se inquietavam diante dos fatos, sem maior estrutura para encarar as dificuldades que poderiam decorrer de tais escolhas. Por outro lado, Nequefre, inseguro, pedirá que o acompanhasse até o palácio em Amarna, o que prometera fazer, mas que, sabia Atsec, seria expor-se pessoalmente a riscos sérios, principalmente pela sua condição de antigo sacerdote de um deus perseguido pelo novo faraó. Dizer que concordava com a nova crença seria levantar a suspeita muito clara de que assim se comportava em função de agir de acordo com o que lhe fosse mais conveniente e que, por isso, seria de pouco crédito, ainda que tal postura revelasse sinceridade interior. Não tinha medo de dizer que concordava com a nova 38 filosofia proposta por Akhenaton. Todavia, por si encontrar entre os que estavam sendo perseguidos pela nova estrutura religiosa, tal declaração soaria como um estratagema que poderia piorar ainda mais a situação de Nequefre, o amigo que o acolhia. Diante de tantas indagações, recolheu-se Atsekal seu quarto para entregar-se à meditação e ao contato com os invisíveis orientadores que sempre o auxiliavam nas dúvidas e incertezas. Por se tratar de um sacerdote acostumado aos longos processos de preparação interior, afeito às disciplinas próprias de suas funções de intermediário entre os outrora consulentes e o Deus que representava, havia-se familiarizado com a presença dos que se manifestavam a sua sensibilidade para orientá-lo no encaminhamento dos homens. Desde sempre a bondade divina serviu-se dos canais mediúnicos de que todas as pessoas são portadoras para falar ao coração e à mente e propiciar-lhes uma orientação mais sábia e em consonância com as normas universais. Pelos veículos da intuição, as noções espirituais são trazidas ao íntimo do indivíduo para que ele se sinta mais preparado para agir, sem se sentir forçado a fazê-lo por causa de uma força titânica que o obrigaria, desrespeitando-lhe a vontade. Pela intuição, Deus lança na direção da criatura a sua palavra sem ruído, que surge como o pensamento do próprio indivíduo para que o analise e possa extrair de sua meditação as consequências benéficas para sua conduta futura. Tal capacidade intuitiva pertence a todas as pessoas. 39 Não existe uma sequer que não guarde dentro de si esse poder, por falta de observação, de exercício, de cultivo dessa faculdade pela meditação habitual, pelo silêncio interior e, também, pelos pensamentos desconexos e indisciplinados. Cada ser deixa de manter o ambiente íntimo adequado para melhorar a percepção desse discurso sem palavras que poderia escutar, oriundo diretamente da fonte suprema. Daí, em que pesem as muitas pessoas sérias, honradas e dedicadas, possuidoras de recursos psíquicos mais desenvolvidos e que se oferecem gratuitamente, com amor ao trabalho do bem em centros espíritas sérios ou locais respeitáveis. Muitos indivíduos descuidados procuram recorrer a pessoas que, dizendo-se dotadas de recursos especiais ou determinados dons e privilégios, colocam-se como intermediárias, como intérpretes profissionais de tais verdades, sem esconderem os seus interesses materiais para exercer esses mistérios, trocando o que é sublime por aquilo que apodrece. Ligam-se, tais médiuns equivocados, ao mundo invisível em troca de coisas putrescíveis. E nisso, muitas vezes, enganam os crédulos, outorgam esperanças mentirosas ou revelam verdades pela metade, a fim de não perderem o interesse daquele que, para elas, é fonte fácil de recursos. Era essa a postura da maioria dos sacerdotes daquela época, acostumados a ludibriar o povo, a trocar informações por coisas, conselhos por riquezas,
vaticínios e previsões por vantagens imediatas. Todavia, como já se explicou, era nisso também que Atsec se afastava da conduta comum dos demais. 40 e, por isso, em Atsec não ocorria apenas o desenvolvimento do ambiente interior favorável para a percepção intuitiva, pela sua nobreza de alma, pelos seus sentimentos elevados, pela sua conduta voltada para o bem e a seriedade, abrirá os canais mais profundos da percepção sensorial, que lhe permitiam ter acesso direto aos seres que se ocultam sob o véu da invisibilidade, com os quais mantinha diálogos e trocava impressões, e aos quais submetia suas dúvidas e questionamentos, a fim de melhor avaliar a conduta a ser adotada, o conselho a ser oferecido e, no mais das vezes, como proceder para auxiliar direta ou indiretamente os que se encontrassem à sua volta. Tratava-se do desenvolvimento daquilo que se conhece atualmente por faculdade mediúnica e que, até os dias atuais, encontra nesse perfil a conduta mais adequada para facilitar a sua eclosão, quando ela esteja na programação individual para a presente encarnação, ou quando seja determinado pelo Criador que ela possa ocorrer na vida de uma pessoa, sempre visando levar auxílio aos que sofrem, sem interesses menores, envolvendo tal prática ou exercício, como deveriam fazer todos os que são dotados de tais recursos mais intensos e que, ao longo dos séculos, seriam desenvolvidos por todas as pessoas igualmente. Atsec se mantinha vigilante diante de todos os desafios que costumavam surgir perante ele para testá-lo na determinação, no desinteresse, na seriedade, na abnegação necessárias para ser canal límpido entre a terra e o céu. Isso porque não há médium que possa ser considerado instrumento seguro se não for colocado em teste diante dos obstáculos que tenha de suportar, muitas vezes com estoicismo e absoluta renúncia. Fora colocado de lado pelos seus companheiros de sacerdócio, hostilizado por sua postura isenta, fora odiado por inspirar um número maior de interessados 41 que o buscavam por confiarem mais nele do que nos outros, fora invejado por ser religioso dotado de princípios sólidos e fiel aos seus postulados. Fora cortejado por mulheres belas que ofereciam seus favores físicos aos deuses, desejando fazê-lo por seu intermédio pessoal, como forma de seduzi-lo e conquistar-lhe o afeto, já que se tratava de homem belo e viril, dotado de uma segurança interior que impressionava e fascinava o imaginário feminino. Fora tentado com oferendas valiosas, riquezas que lhe eram ofertadas como sendo sinal de gratidão pelas boas intervenções que fizera diante do deus Amon-Ra, favor de alguns consulentes mais abastados que, agradecidos, queriam assalariá-lo para mantê-lo sob a sua dependência material e, no futuro, continuarem a contar com a sua intervenção. Fora visitado pela enfermidade que buscou tratar, através do contato com as forças superiores da natureza, sem reclamar dela a ninguém, sem apresentar a menor queixa por sua ocorrência e pela dor que produzia em seu corpo físico. Tinha a sua sensibilidade voltada para o que era superior e que o mantinha em contato com as forças nobres que dirigem os destinos de todos os homens. Por isso, recorria a elas no momento em que a dificuldade e a dúvida se avizinhavam dele, buscando fazê-lo no silêncio de seus aposentos, longe da curiosidade vazia das demais pessoas, em geral sempre despreparadas para entender a profundidade desse intercâmbio. Aqui estou, querido filho, para ouvir-te o coração. Apreensivo, falou-lhe a voz costumeira de seu tutor 42 invisível que, a sua sensibilidade visual e auditiva se apresentava tão claramente como se possuísse um corpo como o dele. Nobre Chufu, luminosa vida ao teu ser. Respondeu-lhe, respeitoso, o sacerdote reverente. A luz é patrimônio supremo que pertence a todos os que são criaturas filhas da luz por excelência, Atsec. Estou aqui para servir-te, se possível, naquilo de que tenhas necessidade. Sim, querido amigo, tenho necessidade de teus conselhos. Como sabes, estamos em tempos novos, com o esforço de nosso rei na implantação de um sistema
totalmente diferente de tudo aquilo que já dirigiu às terras do Egito. Isto está causando muita apreensão e as pessoas estão se perdendo entre o temor ao faraó e o temor aos deuses antigos que devem abandonar. São os momentos de escolha na vida de todos os homens, Atsek, como bem esclareceste a todos os teus amigos desta família. É verdade, dura de aceitar, mas é a verdade. Todavia, Nequefre, ao ser convocado pelo nosso rei a palácio, pretende que o acompanhe e já lhe dei a garantia de minha companhia. No entanto, sei que tal convocação nos trará muito sofrimento e terríveis consequências a todos os componentes deste drama. Mais uma vez, querido filho, tuas percepções estão de acordo com os caminhos que todos terão de trilhar para o crescimento pessoal. Acostumados a uma vida faustosa e sem dificuldades, os homens não crescem o quanto deveriam ou poderiam, impondo-se, assim, que uma força os retire do acomodamento em que se encontram, a fim de fazê-los avançar. Nequefre, apesar de ser pessoa sem extremos de maldade, é homem mundano, sem elevação interior, sem aprofundamento de suas sensações. Gosta de trabalhar e contar dinheiro. Orgulha-se de manter o padrão material com a desculpa 43 de dar o melhor à sua família, esquecendo-se de que o melhor para todos é o crescimento de valores da alma, pois é a única que segue para a frente, nos juízos do mundo dos mortos. Como sabes, deixei sobre as areias a maior construção de pedra de que se tem notícia até hoje, na forma piramidal que prevalece em nossa antiga crença sobre a morada da alma neste mundo. No entanto, Atsek, tive de responder diante do juiz soberano por cada alma que sofreu as terríveis disciplinas impostas por meus capatazes que cumpriam minhas ordens inflexíveis. Tive de responder por cada carregador que foi esmagado ou que teve um membro amputado nos inúmeros acidentes que ocorreram durante a sua construção. Fui chamado à realidade da responsabilidade que temos todos, uns sobre os outros, não importando quem seja o faraó ou quem é o escravo. Muito sofri diante das verdade. É esse que encontrei na continuidade da vida e, por isso, não pude fugir ao acerto de contas quando regressei ao corpo físico que a todos nos aguarda. Atsek via-se surpreendido por aquelas revelações vindas daquela alma sábia e generosa que sempre se apresentará diante dele desprovida de quaisquer esplendores faraônicos, a confessar-se endividada pela dor decorrente da materialização da crença antiga na edificação do templo funerário. Sem dar-lhe oportunidade de manifestar tal estado íntimo, Chufu prosseguiu. Assim, filho querido, todos os homens precisam aproveitar a oportunidade que já têm, enquanto estão presos às areias da vida, para que não se vejam surpreendidos quando tiverem de chegar ao reino dos mortos tão vivos quanto estamos nós dois, mas, então, sem a oportunidade imediata de refazer as coisas erradas que fizeram, que aproveitem a estadia ao máximo e que dela retirem tudo o que se puder extrair a seu próprio benefício. O que irá suceder será algo importante para 44 todos e nós estaremos atentos para ajudá-los na superação de tais dificuldades, desde que estejam todos em sintonia conosco. Aqueles que se afastam da crença superior e dos conselhos que ela oferece, se entregam ao abismo da dúvida e da fragilidade, que os levará ao escuro vale da negação e do desespero, à procura de outro Deus mais poderoso que os possa retirar dali. Quando, em verdade, dali terá que sair com suas próprias forças. Nosso faraó está certo, ainda que não tenha chegado o momento do amadurecimento de todos para compreenderem as suas ideias. Mesmo ele não tem ideia clara sobre tudo o que significa tal modificação. Podemos dizer que está fazendo o primeiro esforço de mudança, semeando as primeiras sementes que se perderão no solo hostil e duro das almas despreparadas e acomodadas. No entanto, tal esforço trará boas colheitas no futuro. Akenaton não saberá como proceder com a autoridade que está arvorando sobre si mesmo e confundirá coisas do governo com coisas de Aton, o novo Deus. Isso produzirá uma terrível consequência para ele mesmo, já
que se verá iludido pelo fanatismo de suas visões pessoais, afastando-se, ao final, dos objetivos originais da própria reforma. Não conseguirá manter sobre os seus ombros a coroa do Egito e o peso de Atom, pois são poderes que exigem condutas conflitantes e antagônicas. No futuro, com a evolução da compreensão dos homens, poder-se-ão criar condições mais adequadas para o início de tal experiência que se instalará, por fim, no coração das pessoas em primeiro lugar, para depois migrar naturalmente para tudo aquilo que lhes diga respeito, inclusive o próprio governo nacional. Até lá, Atsec, muito sangue e muitas dores precisarão ser sentidas para o despertamento das sensibilidades. Calara-se o espírito de Chufu, mantendo um sorriso sereno na face e envolvendo o seu protegido numa 45 atmosfera de energias nobres e luminosas que lhe permitiria sair do corpo durante o repouso da noite para que continuassem a conversar sobre tais mistérios indevassáveis aos homens despreparados para conhecer. Los. Busto do faraó Akenaton.